Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê a sua opinião sobre um tema que não é propriamente uma surpresa. Estou a falar de Donald Trump, que tem tido novos problemas na área da justiça, mas que, e isto é a parte em que não é surpresa, digo eu, continua a ter a prevalecer sobre os restantes candidatos republicanos às primárias do próximo ano, mas aparentemente também, segundo as sondagens, continua a prevalecer sobre o provável candidato democrata Joe Biden às presidenciais. Como é que observa todo este magnífico cenário e muito estranho, com certeza? O grande problema das eleições presidenciais americanas é que elas são, de certa maneira, também relevantes para todos nós, e por isso mesmo Exatamente. nós não nos aliamos das eleições presidenciais americanas e do seu resultado. Um, o quadro presidencial americano, de certa maneira, teoricamente é uma espécie de remake de 2020, isto é, Biden contra Trump. É um Biden diferente e é um Trump diferente. É um Biden diferente porque, enquanto que em 2020 Biden surgiu como uma espécie de média aritmética dentre os democratas, que aceitaram um candidato mainstream, um candidato moderado, que não representava a ala mais radical do partido, e que ao mesmo tempo beneficiava de algo que era a sua experiência, o seu tempo de passagem por setores importantes, nomeadamente na área da política externa. De repente nós verificamos, constatamos, e tinha toda a sua experiência ao lado de Barack Obama, que é um ponto importante, nós constatamos que neste momento toda essa vantagem que Biden tinha desapareceu, e mais do que isso, a idade começa a ser um fator que funciona contra ele. Até Curiosamente porque há aí, se me permite interromper, embaixador, há 4 anos, há 3, havia ainda uma outra característica interessante que era a evidência, digo eu, a evidência de que Biden seria uma espécie de professor que poderia administrar uma espécie de mestrado ao candidato de 4 anos depois, que finalmente não existe. Exatamente. E pensava-se nessa altura que a vice-presidente Kamala Harris, sendo mulher, sendo uma mulher de cor, tendo alguma experiência sob o ponto de vista administrativo e até jurídico, poderia crescer nesse lugar de forma a permitir que Biden fizesse uma espécie de passagem suave do testemunho. Ora bem, provou-se para já que Kamala Harris, aparentemente, enfim, não queremos fazer juízo de valor, não é tão boa candidata quanto isso. E a sua popularidade neste momento está abaixo da do presidente Biden. E, portanto, digamos, não é manifestamente uma candidata possível ou plausível. Uh, os, 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 os democratas têm, como é tradicional, normalmente quem está no poder não aparece visivelmente, ninguém é contestá-lo da mesma área política. No caso de Biden só aparece Robert Kennedy Jr., um candidato, digamos, da ala mais à direita dentro do Partido Democrático, com um discurso um pouco errático e com laivos trumpistas. E depois há figuras de que se fala que podiam eventualmente aparecer no quadro democrático, mas enfim, é o caso de Buttigieg, que é o atual ministro dos Transportes e que é uma figura tecnocrática interessante e que seguramente, se Biden saísse, apareceria. O velho Bernie Sanders, velho no bom sentido, porque representa a ala esquerda do partido e é praticamente um candidato, como dizia aliás a Atlantic outro dia, ageless, sem idade, portanto, só que a idade que não funciona contra Sanders, funciona contra Biden. Biden, não vale a pena escondê-lo, tem demonstrado uma grande fragilidade até em público nas suas aparições, que preocupam os americanos. E portanto, toda aquela vantagem da idade há uns tempos funciona agora contra ele. Biden começa a mostrar-se, como digo, frágil fisicamente. A grande dúvida é se ele é frágil também intelectualmente e se isto pode, digamos, garantir para os Estados Unidos, para a presidência americana, em que é o homem mais poderoso do mundo, digamos,
uma situação de segurança mínima para o futuro. Este é que é o ponto. Depois, por outro lado, voltamos aos republicanos. Nós sabemos que Trump conseguiu, não obstante toda a sua idiosincrasia, manter uma faixa de popularidade muito grande dentro do Partido Republicano. Uma parte do Partido Republicano, como nós sabemos, considera que Trump não perdeu as eleições, e isso ainda manteve em alguns setores, e depois há, digamos, um conjunto de candidatos que viu surgirem acusações a Trump, e neste momento há 4 graves acusações a Trump de diversa natureza, umas mais locais, outras de natureza federal, que põem Trump, digamos, na possibilidade de vir a ser condenado no próprio percurso para as eleições de novembro de 2024. Até porque houve aqui alguma aceleração de alguns dos processos, talvez inesperada para ele, que torna mais plausível que ele possa vir a ser condenado. Só que a legislação americana não permite afastar um candidato à presidência por causa de qualquer processo. E, portanto, Trump, agora mais do que nunca, estará interessado em ser candidato, tendo em atenção que se pode, também de acordo com a legislação americana, que não é a mesma que nós temos, pode perdoar-se a si próprio no futuro, se acaso for condenado. E isso também é um caso muito, muito curioso, mas faz parte da idiosincrasia da política americana. Sempre é melhor do que a Casa Branca passar a ter grades na janela. É verdade, se é que não tem já. Mas de qualquer forma, têm aparecido outros candidatos. E o principal candidato é o governador da Flórida, Ron DeSantis, que tem um discurso muito próximo do trumpismo. E que apresenta, apesar de tudo, é uma figura diferente, uma figura nova, e vem de um estado extremamente importante no plano do voto, que é, como é sabido, a Flórida, quase sempre um game changer no final das eleições presidenciais. Depois aparecem outros candidatos. Apareceu Nikki Haley, que era a antiga embaixadora americana junto às Nações Unidas, que foi governadora da Carolina do Sul, creio eu, e que tem um discurso interessante sob o ponto de vista internacional, porque aprendeu enquanto esteve nas Nações Unidas, não tinha experiência internacional nenhuma antes disso. Depois aparece também o vice-presidente, o Mike Pence, que lançou uma candidatura, no fundo, tentando ganhar aquilo que foi a credibilidade que tinha quando da transição, de resistir às pressões de Trump, etc. Pensou que isso lhe podia dar alguma vantagem. Mas está no lado errado, não lhe parece, embaixador? Isto é, isso seria bom para ser candidato pelos democratas. De qualquer forma, há um setor, António, dentro dos republicanos que continua a apostar no antitrampismo. Provavelmente não tem futuro nenhum. Um outro candidato, por exemplo, é Chris Christie, que foi governador, é governador de Nova Jersey, e que é um homem que precisamente tem um discurso de denúncia de Trump. Agora, é verdade, provavelmente esse é o lado errado dentro dos republicanos e provavelmente não haverá futuro para isso. Portanto, neste momento tudo indica que há haver um candidato que pode fazer sombra a Trump seria Ron DeSantis. Curiosamente, no único debate que houve até agora, pré-primárias americanas, dentro do campo republicano, houve um outro candidato que se mostrou com um discurso interessante, também um discurso muito radical, um discurso contra as causas identitárias, contra o covidismo, contra o climatismo, as causas sociais. É um candidato de 38 anos que não tem qualquer experiência política, mas que fez um show, digamos. O seu nome é Ramaswamy. É uma figura bem falante, um milionário, e os milionários dos Estados Unidos por vezes têm a sua sorte. E, de qualquer forma, digamos, a probabilidade deste homem vir a ser escolhido pelo Partido Republicano é praticamente ínfima. Terceiro cenário neste quadro é o surgimento eventual de uma candidatura independente, que é uma coisa que nos Estados Unidos já aconteceu, embora sem qualquer sucesso, mas de certo modo há uma figura que é John Manchin, que é uma figura que vindo embora da ala republicana pode, de uma certa maneira, tentou criar uma postura independente. Volto a dizer, o cenário parece muito evidente. Trump está bastante à frente,
no campo republicano, DeSantis seria a sua alternativa. No quadro democrático, claramente, Biden ainda é a carta possível, embora 50 ou 55% dos votantes democratas gostariam de ver outra pessoa lá. Há um descrédito muito grande por parte de Biden, se calhar até um pouco injusto, tendo em atenção que, por exemplo, a economia está a funcionar bem. Biden conseguiu, precisamente pelo bom diálogo que tem com a ala democrática, a setores da ala democrática, conseguiu passar muita legislação em situação difícil, numa América, como aqui temos comentado, que está extremamente crispada, e, portanto, Biden sofre de uma desvalorização crescente. Enfim, veremos em que medida, em que estado é que chegará às eleições, tendo em atenção que ele disse que será candidato e também não deu sinais de querer substituir a sua vice-presidente, o que poderá eventualmente acontecer. Não significaria que, porque poderia eventualmente até para reforçar o chamado ticket, que ele fosse buscar alguém, que isso sim, que funcionasse como um prospectivo vice-presidente para uma sua eventual saída em função da sua fragilidade. Claro. Mais um tema que teremos a oportunidade de acompanhar nos próximos meses. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.